Como é que a gente faz um episódio que já é muito, muito bom ficar perfeito? A gente põe o Sir Criston para correr feito doido para não levar um Dracarys no traseiro. Valeu, Beyla, muito obrigada. Quantas alegrias essa série me dá. Bom, pessoal, estamos de volta aos comentários sobre A Casa do Dragão, hoje falando do episódio 3. E lembro vocês que esse comentário tem spoilers e que ele é daquele tipo singelinho, sem cenas, nem fotos, nem edição, que é para a gente poder subir ele para o canal na própria segunda-feira. Eu acho que essa abertura, essa sequência que começa o episódio 3 é uma das melhores sequências de abertura que eu já vi em todo o universo Game of Thrones. Primeiro porque ela leva a gente para um lugar que a gente nunca viu antes com personagens que a gente não conhece. Dois grupos de rapazes, um do clã Bracken, o outro do clã Blackwood, em mais uma etapa daquilo que é uma rivalidade que já dura gerações. Enquanto eles estão discutindo e a briga vai ficando feia, não tem música nenhuma. A gente só ouve o ruído das pás do moinho que estão girando lá no fundo. E a coisa pega de verdade quando a questão Aegon versus Rhaenyra entra na história. Aí o menino Bracken puxa a espada para o menino Blackwood diz, "Você não ousaria." E tem um dos cortes mais lindos, perfeitos, que essa série já proporcionou. No que ele diz, "Você não ousaria", a gente começa a ouvir o ruído da batalha subindo, mas a gente não vê a batalha. Corta para a espada enfiada no pescoço do menino Blackwood e vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, e a gente vê que o que aconteceu foi uma carnificina, com centenas de mortos espalhados pelos campos e um moinho, agora queimado, ainda girando ao fundo, fazendo aquele rangido das pás. E dessa briga entre vizinhos, a gente vai para uma briga ainda mais íntima, a briga entre irmãos no funeral do Sir Eric e do Sir Arryk, que vão ser enterrados juntos da mesma forma que nasceram juntos. E a Rhaenys aqui mais uma vez dá mostras da rainha excelente que ela teria sido quando ela lembra a Rhaenyra de que, da mesma forma que não se sabe onde exatamente tudo isso começou, se não teria sido lá atrás, quando o Lucerys cortou o olho do Aemond, que daqui a pouco ninguém vai mais lembrar também, porque todos estão brigando, porque todos estão se matando. As razões se perdem, a violência continua. E a Rhaenys sugere que há uma outra saída, que vai ser o desfecho desse episódio. O episódio 3 é dividido em segmentos, que não necessariamente é a estrutura que eu mais aprecio em um episódio, mas cada um dos segmentos aqui é tão fabulosamente bem feito, tão virtuosisticamente dirigido pela Gita Vasant Patel, que já tinha dirigido o episódio 8 da primeira temporada, aquele em que o Viserys vai caminhando com uma dificuldade imensa em direção ao trono para apoiar Rhaenyra, e que eu acho um dos momentos mais emocionantes de A Casa do Dragão até aqui. O que a Gita faz com cada um desses segmentos é absolutamente lindo. A direção dela é tão aliciante que, em um mundo ideal onde não houvesse limitações de número de episódios, de orçamento, de tempo, nada disso, cada um desses segmentos poderia ter sido desenvolvido em um episódio inteiro à parte, e eu adoraria ver cada um deles. Reparem, por exemplo, na infinidade de coisas que estão sendo ditas a respeito do Sir Criston nos momentos em que ele hesita nos aposentos dele antes de ir para a reunião do conselho. É óbvio que ele sabe que ele não está à altura da função de mão do rei, a qual ele foi alçado por causa de uma briga estúpida do Aegon com o avô dele, o Otto Hightower. E com 3 pinceladas, essa sequência mostra também que o Sir Criston, no modo habitual dele, que é o passivo-agressivo, se vale dessa hesitação, dessa insegurança, para chegar atrasado à reunião do conselho e assim mostrar que ele é o novo poder, apesar dele ter chegado atrasado por outros motivos, pela insegurança dele. A gente descobre também em 30 segundos que agora a principal rivalidade dele nessa nova posição vai ser com a Alicent. Ela é o poder que ele tem que minar para se impor. E ele faz isso pondo de lado com o maior desprezo as observações, aliás, muito inteligentes dela, rindo dela com escárnio
E ainda por cima sugerindo que ela está lá fofa, tranquila dentro do castelo e que nem todo mundo pode se dar o luxo de fazer a mesma coisa. Como se, né? E da maneira sempre mal calculada dele, ele propõe um plano que poderia ser lindo no papel. Não tem a menor condição de ser executado tal e qual na prática. Só um menino de 5 anos de idade faria os saltos lógicos que ele dá aqui. E eu vou sair para Harrenhal, e daí eu vou regimentar todas as tropas, e aí eu vou convencer todos os clãs, e aí eu vou tomar Harrenhal. Sério, parece as histórias dos meus sobrinhos quando eles eram pequenos. Tem todo o mesmo rigor lógico ali. Outra coisa importantíssima que é tratada com muita sutileza, mas de maneira bem incisiva nesta reunião do conselho, é o fato de que agora o Aemond e o Sir Criston estão tramando juntos. Quando o Sir Criston diz, Sir Criston vai para Harrenhal, mas o Aemond fica porque ele tem a Vhagar e ele precisa defender Porto Real. O que eles dois estão querendo é que o Aemond fica bem pertinho do trono, caso seja necessário, e sem nem que o Aegon perceba, a gente dá aquela inchada no ego dele para ele achar que ele pode ir com um dragão acompanhar o Sir Criston. Notoriamente, o Aegon é um incompetente, o que, lógico, aproxima muito o Aemon do trono ao aumentar as chances de que ele venha a se dar mal numa saída de Porto Real para entrar em batalha. Que todas essas coisas sejam colocadas em jogo e explicitadas em uns poucos minutos, sem nenhum diálogo expositivo realmente, é uma daquelas maravilhas do roteiro de A Casa do Dragão. E uma daquelas maravilhas também da direção e da montagem. O Ryan Condal, o showrunner de A Casa do Dragão, já disse várias vezes que as reuniões do Conselho em Porto Real são um dos maiores desafios que eles têm, porque o ambiente é fechado, porque as possibilidades de corte e de perspectiva são limitadas e porque elas são necessárias. Tem muitas reuniões de conselho. Como não torná-las repetitivas? E essa sequência aqui é um exemplo de como ser econômico, de como não se estender em uma coisa e dizer tudo o que precisa ser dito, cortando na hora exata para o personagem que interessa. Muito do que a gente vai estar vendo aqui não é a pessoa que está dizendo em foco, é a reação de outros ao que está sendo dito. Ou seja, são duas etapas condensadas em uma. Por outro lado, a Geeta Vasant Patel não tem o menor medo de se estender quando isso faz sentido para ela. Ou melhor, quando isso vai fazer sentido para o espectador, quando isso vai trazer para ele coisas novas e vai mergulhar ele de maneira ainda mais profunda no universo de A Casa do Dragão. E uma das sequências mais bonitas desse episódio, mais excitantes e cheias de recompensas para o espectador, é a sequência da chegada do Daemon em Harrenhal. Harrenhal tinha aparecido de forma brevíssima na primeira temporada, mas aqui a gente tem uma visão dela como a gente nunca teve antes, nem em Game of Thrones, quando só o que a gente viu de Harrenhal eram as ruínas do que, a essa altura, já são ruínas também. Para quem não lembra, vamos recapitular. Quando o Aegon, o Conquistador, chegou de Valíria em Westeros e submeteu todos os clãs, todos os reinos de Westeros a ele, Harrenhal resistiu. Lord Harren não quis dobrar o joelho e daí o Aegon botou a Vhagar e o Balerion, que foi o maior de todos os dragões a jamais existir, para tocar fogo em Harrenhal e quase destruiu o castelo, que é o maior de todos os castelos dos Sete Reinos, por inteiro. E a gente vê o Daemon e o Caraxes chegando numa noite tempestuosa, com Harrenhal todo escuro, ao fundo iluminado só pelos relâmpagos, e é muito bacana porque a Geeta Vasant Patel escolhe mostrar essa chegada dele por meio de uma subjetiva. O que a gente tem é o ponto de vista do Daemon olhando por cima da cabeça do dragão enquanto ele voa e se aproxima do castelo. Só quando o Caraxes pousa em uma das torres é que a gente vê ele lá em cima e daí a ação é cortada para o ambiente do castelo mesmo. Lindo! Harrenhal já está tão destruído, tão dilapidado, que é quase como se ele tivesse abandonado.
Chove lá dentro, os corredores são escuros, não tem luz nenhuma, não parece haver ninguém, e o Damon vai se esgueirando por entre aqueles corredores, sempre com a espada em riste, para o caso dele ser atacado por alguém que está escondido nas sombras. E quando ele abre as portas do salão e encontra tudo iluminado, é uma surpresa. O Damon está ali babando para cortar umas 3 cabeças, mas o que acontece é o Sir Simon Strong sai do lugar dele, anda até o Damon, se ajoelha, declara a fidelidade dele a Rhaenyra, juro lealdade, e daí já emenda, e o jantar é caça com repolho e ervilhas. Desculpa, não tem molho de groselha. Quem interpreta o Simon Strong, o castelão de Harrenhal, que odeia o Lord Larys, é o Simon Russell Beale, um dos maiores atores ingleses que jamais existiram. Vocês não precisam acreditar na minha palavra, é só olhar o que o Simon Russell Beale faz desse personagem, faz dessa cena, desse diálogo. É impecável, é genial. Só com muito, muito, muito teatro clássico, um ator chega nesse ponto em que cada pausa dele, cada inflexão dele conta, trabalha, faz sentido, é necessária e impulsiona tudo o que aquela sequência quer mostrar. O que a gente tem é um castelão, não é nem o senhor da propriedade, que está jurando fidelidade, está dobrando o joelho, está chamando o Damon, a pedido dele, ou melhor, por ordem dele, de Your Grace e não de My Prince. O Damon ali está meio que posando de rei. E, no entanto, esse castelão não está com muito medo, não. Pelo contrário, ele está se divertindo com a situação. Ele está saboreando esse poder, não poder momentâneo que ele tem de ceder ou não ceder Harrenhal. E o que ele pode tirar para Harrenhal dessa fidelidade que ele acabou de jurar. Muito mais do que a primeira temporada, esta segunda temporada de A Casa do Dragão está se mostrando super atenta ao quanto a disposição da plebe, dos senhores menores, das pequenas pessoas pode mudar a sorte, pode mudar o destino ou fazer com que ele vire para um lado ou para o outro nesse momento. A gente tem visto isso em personagens como o Allen, que trabalha no estaleiro de Sir Corlys, o Hugh, o ferreiro, que já começou a passar fome, não tem como tratar a filha doente. E um personagem que está muito enigmático para mim também, que é o Ulf, aquele sujeito que apareceu pela primeira vez quando os caça-ratos estavam enforcados e que neste episódio vai ser visto numa sequência, numa taverna, dizendo que ele é um bastardo Targaryen. O Ulf está lá rotando importância para os companheiros de mesa dele, claro, em troca de muita bebida para que ele possa entreter eles com essas histórias. E ele, no entanto, vai ser o primeiro a dizer salvem o rei no momento em que o Aegon entra na taverna. Porque, vejam só, quando o Lord Larys foi, no episódio anterior, sussurrar no ouvido do Aegon que o Otto Hightower tinha sido mão do pai dele, ele não é o pai dele, ele tem que ter outra mão. O que o Lord Larys queria ali, lógico, não era transferir esse poder de maneira intempestiva para o Sir Criston. O que ele queria era ser ele a mão do rei. Ele ainda não desistiu dessa empreitada e ele está comendo pelas beiradas. Como? Ele vai dizer para o Aegon, que está lá vestindo a armadura do Aegon, o Conquistador, como ser. Então, ele vai dizer para ele que tem muitos boatos rolando por Porto Real. Uma parte da população diz, olha, que rei valente, que está indo lá com o dragão dele, vai tentar tomar Harrenhal. Mas outra parte está dizendo que não, que o Aemond quer ficar lá pertinho do Trono de Ferro e mandar o Aegon para longe, para ele, Aemond, ficar mandando com a Alicent. Eu acho que os planos do Aemond vão além disso, mas enfim, o Aegon na hora fica parado. Como é que ele vai sair dali se o irmão for pegar o trono dele? E como ele já estava morrendo de medo de ir mesmo, ele imediatamente aproveita para adiar a partida dele e ir mais uma vez para a bebedeira e para o bordel.
E lá no bordel ele faz a última coisa que, se ele fosse minimamente esperto, ele faria depois de tudo que ele acabou de ouvir. Ele humilha o Aemond na frente dos parças dele, na frente do jovem escudeiro que está sendo levado para perder a virgindade e principalmente na frente da prostituta, que foi a primeira do Aemond, é a confidente, amante e figura materna dele. Os Targaryens são muito, muito complicados. O ódio do Aemon nessa cena é palpável, ele é sólido. E o Aegon faz isso tonto, achando que está botando o irmão no lugar dele. De qualquer forma, o caça-ratos também vai aparecer de novo aqui, ou melhor, o que restou dele sendo bicado por um corvo. Ele vai ser a figura mais proeminente no canto do quadro, na sequência em que todas as forças estão sendo arregimentadas em Porto Real. É quando a gente vai conhecer o irmão da Alicent, o Sir Gawain. E olha que belíssima sequência de história de cavalaria que é essa aqui, e também que ótima maneira de mostrar que a Alicent já percebeu que o Sir Criston está tentando botá-la para baixo, já está dando o troco, e que ele, como sempre, nas horas em que ele se sente ameaçado por ela, ele vai e pega o que a pessoa tem de mais fraco, ataca ela no flanco mais indefeso dela, que no caso da Alicent é o flanco sentimental, romântico, sexual, quando ele fala, então deixe-me ir pelo menos com um favor seu. Lembre-se que no primeiro episódio da primeira temporada, quando ele foi disputar o torneio, ele pediu para Alicent a prenda dela. Pois bem, quando todos aqueles cavaleiros com aquelas armaduras imensas, brilhantes nos seus cavalos enormes, estão saindo da Fortaleza Vermelha, indo em direção a Harrenhal, uma longa jornada, o que a gente vê é o caça-ratos já em estado bastante avançado de deterioração, sendo bicado pelo corvo. É a lembrança, mais uma vez, de que a fome e a peste vão vir. E o que a fome e a peste fazem com uma população é tornar ela uma multidão. Ainda nessa frente das pessoas que teoricamente não têm poder, mas que sabem como esgrimir o poder que elas têm ou que elas conseguem obter, a Missária vai se tornando cada vez mais importante para Rhaenyra. Eu acho incrível que o diálogo que as duas têm lá em Dragonstone, olhando para o mar, é um diálogo de igual para igual. A Missária não só está jogando todas as cartas dela ali, como ela está fazendo isso com toda a confiança. E também ela, como pessoa que teve que aprender a se defender, sabe qual é o flanco mais vulnerável da Rhaenyra. É o desejo da Rhaenyra de que a legitimidade dela seja reconhecida e de que a misericórdia dela, a prudência dela, aquilo que torna ela uma candidata ideal a comandar os 7 reinos, seja reconhecido. E é por isso que a Missária, muito sabiamente, diz, bom, quem vai governar é ou você ou o Aegon. E até agora, a única pessoa que mostrou alguma misericórdia foi você. E o fundo todo dessa sequência é o Seasmoke, o dragão que ficou sem cavaleiro por causa da morte do Sir Lanor, cada vez mais angustiado, mais inquieto, mais errático, voando ao fundo. Ele é o que faz a Missária dizer para a Rhaenyra, talvez o Smoke esteja se sentindo só, o que é uma alusão à solidão da Rhaenyra sem o dragão dela, que é o Daemon, e talvez seja um prenúncio de que alguém em breve vai reivindicar para si o Smoke. Dificilmente esse alguém vai ser a Rhaella, que está infelicíssima por estar sendo mandada para Pentos com as crianças. A Rhaella nunca conseguiu um dragão para ela. Esse é um motivo de muito sofrimento. É algo que alimenta nela a sensação de injustiça. E eu não sei de que maneiras essa sensação de que está sempre sendo preterida, sempre deixada para trás, vai influenciar o comportamento da Rhaella. Se é que ela vai ter ainda alguma importância decisiva. Uma coisa eu sei, ela está levando com ela 4 ovos de dragão. Eu imagino que 3 desses sejam os 3 ovos que a Daenerys ganhou no casamento dela com o Khal Drogo. É lógico, o desfecho do episódio é o desenvolvimento lógico daquela conversa que a Rhaenys e a Rhaenyra tiveram durante o enterro dos gêmeos. A Rhaenyra vai tentar conversar com a Alicent pessoalmente, tentando achar um caminho para a paz.
A gente vai ver a Rhaenyra chegando disfarçada de septa, indo até o templo, onde ela vai encontrar a Alicent sozinha. É o único lugar em que a Alicent não está vigiada o tempo todo, conforme as informações da missária. Muito bem, as duas se encontram, quase rola ali, eu chamo os guardas, mas eu te mato antes. E a coisa mais linda dessa sequência é ver como a Rhaenyra vai desmoronando por dentro à medida que ela começa a se convencer de que a Alicent está dizendo a verdade, que sim, que o Viserys no leito de morte falou o nome do Aegon. Tão incrível quanto o pânico da Alicent na hora em que ela percebe que o Aegon que estava sendo mencionado ali não era o filho ridículo dela, era o Aegon o Conquistador, e que ela fez uma tremenda asneira. Uma asneira da qual ela não tem fibra para voltar atrás, como ela já deixa bem claro ali, e que dá origem ao momento mais lindo do episódio, de novo um close da Rhaenyra. A gente vê no rosto dela todas as coisas se transformando, daquela tristeza de achar que o pai tinha colocado ela de escanteio, a centelha de esperança no momento em que ela percebe que a Alicent viu que ela fez uma besteira, a confusão e o desalento dela no momento em que a Alicent deixa claro que não vai desfazer o que fez, e daí vê ela se iluminando por dentro com orgulho, com satisfação, com plenitude por saber que ela nunca esteve errando, o pai nunca deixou ela para trás. O pai nunca abandonou a ideia, nunca abandonou a certeza de que o príncipe prometido é ela. Bom, pessoal, por hoje é isso. A gente se vê aqui na segunda que vem com os comentários sobre o episódio 4. E eu tenho ouvido dizer por aí que o 4 é chocante. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.